tem poucas pessoas aqui, mas a gente vai gravar de toda forma e depois disponibiliza o link para quem não estiver aqui. Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, acho que todo mundo aqui já me conhece, eu sou a Raquel, a atual presidente da GINF. A Alexandra está na parte do marketing, ela que está fazendo aquelas artes maravilhosas. Inclusive, nos sigam no Instagram da GINF. Tem várias dicas importantes e legais lá, agora durante a quarentena, muita coisa para aprender que ela tem postado lá e no nosso site também. Temos o Itim também, que faz parte da GINF, né? E eu acho que é isso, acho que todo mundo aqui já se conhece, né? Bom, a gente trouxe também o Jean Domingos, né? Que é o nosso atual coordenador do curso da GI. E ele veio aqui para tirar algumas dúvidas para a gente, né? Que eu sei que todo mundo tem muitas dúvidas, tem entrado em contato direto com a gente, e aí a gente decidiu que seria interessante fazer uma reunião, né? Uma reunião geral para tirar essas dúvidas. E nós coletamos as perguntas de vocês através daquele formulário, o Jean está com ele também. O Jean vai fazer uma apresentação também com alguns pontos, e depois nós vamos para essas dúvidas do formulário. Depois das dúvidas do formulário, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, vai ficar em aberto também para a gente poder ir falando e tirando essas dúvidas, certo? Aí, nesse momento, eu peço que vocês mandem o nome de vocês mais para frente, né? E eu retomo nisso. Peço para vocês colocarem o nome de vocês no chat e a gente vai chamando para vocês fazerem a pergunta, tá? Permaneçam com o microfone mutado também, porque o Jean vai apresentando, vai falando para não atrapalhar, tá? Qualquer dúvida ou qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp, que eu tô aqui, aquele número que eu tô falando com vocês lá no grupo da GI. E eu acho que é isso. Vocês querem falar alguma coisa, Alexandra e Tim? Não? Então, pode ficar à vontade, Jean. Ok. Bom, primeiramente, então, boa noite a todos que entraram depois aí, não saudei ainda. Espero aí que esteja todos com uma perfeita saúde, e assim também seus familiares também estejam, né? A gente está passando aí por uns momentos delicados, né? Mas jamais a gente pode perder a esperança, né? E a universidade, né, mesmo sabendo esse momento delicado, postergou, de certa forma, ainda um ponto esse retorno das atividades, né, mesmo que de forma remota, né? Mas uma longa discussão nos conselhos universitários para se chegar aí a uma conclusão e uma proposta, né, para que pudesse ser implementada de forma igualitária em todas as unidades acadêmicas, né? Algumas ali com uma expertise maior para trabalhar com ensino à distância, agora uma adaptação ao remoto, outras com pouca expertise relacionada a isso, né? Mas procurou estruturar uma resolução, vocês já devem ter tido acesso a ela, a resolução 7, 2020 do CONGRAD, ela que está nos orientando aí com relação a essas atividades que serão desenvolvidas, né? Eu vou, não para ser muito formal, né, o objetivo é a gente ter uma roda de conversa aí para tirar dúvidas, né? Mas eu vou carregar a apresentação de tela só para a gente elencar uns pontos iniciais, para trazer um contexto do que é as atividades remotas, né? E alguns pontos que já foram levantados de dúvidas, que eu separei, agrupei ali nas duas que são comuns para falar, e depois eu vou abrir as dúvidas que estão lá no formulário, vamos lendo uma a uma ali, que foi colocada, aquelas que já tiverem sido respondidas pela primeira discussão ali, só vou fazer o reforço delas, né? Acho que alguém ativou a apresentação aí. Elias e Francis Meire Matos. Elias está nos ouvindo? Acho que ele ativou a apresentação e está no modo de apresentação dele. Agora sim. Bom, vou colocar aqui a apresentação, vou usar a tela inteira, porque aí eu pego alguns modelos, às vezes, de documento e compartilho com vocês. Bom,
Ok, estão vendo a minha tela? Vou dar um alôzinho aí. Sim, sim. Me ouvindo bem? Ok. Bom, só para a gente iniciar, o que são essas atividades acadêmicas remotas emergenciais, né? Conseguindo ouvir. Tudo que é componente curricular que nós temos na universidade, atividades de extensão, atividades complementares, né? Atividades de TCC, trabalho de conclusão de curso, e as disciplinas, né, são aí atividades acadêmicas, que podem ser tratadas aí de forma remota. E aí foi definido o termo, né, como atividade acadêmica remota emergencial, para ser tratada aí no momento especial, né, usando ali de um artigo que tem na resolução do CONGRAD, que possibilita ali uma oferta de um calendário especial, um ano letivo, um período letivo especial, e aí não se tratou ali como educação à distância, né, o EAD, que a gente também já conhece, alguns aí podem ter já a oportunidade de ter participado, mas ela é uma modalidade diferente, né, na verdade é uma adaptação que se busca do ensino presencial para aí umas atividades remotas, para ser realizada de forma à distância, mediada aí por tecnologias, e serão ofertadas nessas atividades acadêmicas, né, disciplinas, né, palestras, atividades de extensão, que podem lá ser computadas lá como outras atividades no currículo. Mas as principais delas são as disciplinas. E o objetivo é que aí os discentes, né, possam cumprir parte do seu semestre, né, ou até mesmo mais do que um seu semestre que está suspenso a partir dessas atividades acadêmicas remotas. E elas estavam simplificando aí, chamando de ensino remoto na FAGEM. E como será o aproveitamento, né, dessas atividades? Né? O aluno que participar, né, de alguma disciplina, e sendo aprovado nessa disciplina, obtendo êxito ali nessa disciplina, ela vai ser computada no seu histórico escolar, vai ser registrada ali como uma disciplina vencida, cumprida ali no seu currículo. Né? Se o aluno participa, né, mas não consegue obter êxito ali nas atividades remotas, né? A gente sabe que tem toda aí uma adaptação, tem todo um convívio diferente, né, do aluno estar, às vezes, em sua casa, participando de disciplinas, né, não sabe como é que é o contexto que está em casa, as dificuldades que pode estar enfrentando mesmo para se organizar nas suas agendas, né? Então, a gente pode ter, de certa forma, aí se espera, às vezes, ter um número maior de desistências, né? Algumas reprovações que pode ocorrer por conta do momento, né, ímpar que estamos aí vivenciando. E caso o aluno venha aí não obter êxito em alguma disciplina, ele não terá nenhum prejuízo, né? A proposta é que não tivesse nenhum prejuízo, isso que foi vencido no conselho lá do CONGRAD, é que o discente não tenha nenhum prejuízo caso ele faça a disciplina, participe, mas não consiga aprovação. Então, não vai ser computado no seu CRA, não será computado o período, né, tempo de curso para esse aluno, né? E agora, se ele é aprovado, será computada como atividade cumprida, os créditos vencidos, como se fosse uma disciplina normal no presencial. Dessa forma, aí, a gente espera que todos participem, né? A maioria aí dos alunos participem dessas atividades, né, das disciplinas remotas. Então, ela é possível que todos possam participar, mas assim ela é colocada como facultativa. Apesar de a gente esperar que todos participem, ela não foi colocada como obrigatória, porque a gente sabe das condições, né, que são diferentes, né, no momento aí que nós estamos vivendo aí de pandemia. Então, alguns podem se adaptar bem no ensino remoto, outros podem nem querer tentar, depende do contexto que está vivendo ali, não há tempo para ele se reprogramar para participar dessas disciplinas. Então, ela foi colocada como um ponto facultativo. Se o discente não desejar participar, não há problema nenhum para ele. Não vai ser contado período de trancamento, como trancamento para esse aluno, não será contado período de tempo, né, também de curso, não terá nenhuma, será ele quando estivesse ainda no mesmo calendário suspenso. Né? E como a FAGEM está pensando, né, está estruturando, né, na verdade, já essas atividades acadêmicas remotas. Foi constituída uma comissão na FAGEM,
de professores e técnicos que debateu esse tema, está procurando ali padronizar tipos de ferramentas, está desenvolvendo manuais para apoiar os professores no desenvolvimento dessas atividades remotas, também está desenvolvendo materiais para orientar os alunos, né, em como acessarem, como vão fazer as suas atividades, né, de que forma que ele pode fazer uso das plataformas que serão utilizadas, né? Mas, assim, no intuito ali de quais ferramentas, né, tecnológicas serão utilizadas. Então, a FAGEM pensou em planejar esse suporte aos docentes. Nós tratamos um plano junto com os colegiados de curso para que todas as disciplinas do currículo fossem ofertadas nas atividades remotas. Então, a proposta discutida a partir da FAGEM com os colegiados, né, e foi aprovado nos colegiados, era que todas as disciplinas do currículo do curso sejam ofertadas. Então, todas as disciplinas que estamos aí na nossa grade de 2021, nosso calendário que está suspenso, a proposta era que todas fossem ofertadas. Foi aprovado que todas fossem ofertadas, porque é uma questão de necessidade de adaptação de disciplinas que têm carga horária prática para ser desenvolvida ali de uma forma remota, porque não pode, de forma alguma, ter encontros presenciais, né, ou ter atividades que levem o aluno a sair do seu isolamento social, que leve a ele se movimentar, locomover aí para qualquer lugar que seja. Então, há-se uma avaliação em relação a essas disciplinas que têm carga horária prática. Mas a avaliação, junto com os NDEs, nós conseguimos aí a aprovação que todas as disciplinas podem ser ofertadas na modalidade aí, a modalidade remota, né? Não confundindo aí com o EAD à distância, né? A principal diferença aí do EAD, no EAD normalmente a gente tem toda uma didática, né, e um contexto pedagógico ali, de desenvolvimento de atividades, mesmo design das disciplinas, que é diferente do ensino remoto. O ensino remoto não tem uma adaptação que nós temos no presencial para o remoto, né? Diferente do que a gente tem no ensino EAD, onde nós temos ali, de fato, uma estrutura pensada para ser feito à distância, com mais tempo para ser trabalhado, né? Um contexto de atividades diferenciadas, montadas ali para ser trabalhadas de forma à distância, a questão do suporte de tutores, né? Então, normalmente a gente tem uma estrutura do EAD, um professor e mais um tutor para cada 20 alunos, então tem um professor da disciplina e a cada 20, 25 alunos, um tutor para dar esse acompanhamento, estar próximo do aluno, a polo de suportes, né? Então é uma estrutura bem diferente aí o EAD. Por isso a gente tem o tratamento aí como ensino remoto, atividade remota. Apesar aí da gente ter o esforço, né, nos colegiados de aprovar a oferta de todas as disciplinas, ou seja, possibilitar que todas as disciplinas sejam ofertadas, a resolução nos traz também como sendo facultativo a participação do professor. Então, assim como é facultativo para o aluno, também é facultativo para o professor e para os técnicos que têm ali envolvimento nas atividades acadêmicas, é uma opção para ele participar ou não. Da mesma forma, depende de todo um contexto aí que esse professor está vivendo aí nesse momento, né, de pandemia. Então, a resolução não trouxe como obrigatória a participação. Na FAGEM, né, nós conseguimos ali, junto com a direção, né, todo o apoio da direção, que todos os professores ali aderiram, né, às atividades remotas. Todos os professores da FAGEM irão ofertar as disciplinas ali relacionadas ao curso de gestão de informação e ao curso de administração também, né, que são ali da Faculdade de Gestão de Negócios, que são de professores da FAGEM. No caso da GI, nós temos disciplinas ali da FAMAT, temos também um conjunto aí grande de disciplinas da FACOM. Essas duas unidades acadêmicas, nós não conseguimos a oferta de 100% das disciplinas. Elas não irão atender todas as unidades acadêmicas, né, completamente. Então, foi feita uma avaliação nas unidades acadêmicas e houve professores que aderiram, professores que não aderiram nessas unidades acadêmicas, diferente do que ocorreu na FAGEM, e isso nos impactou, né? Nós não vamos conseguir ofertar algumas disciplinas dessas que eu até linkei para vocês aí em tela. A geometria analítica e álgebra linear, cálculo 1 e cálculo 3, só conseguimos a oferta de cálculo 2 da FAMAT para a AGI, né?
Não quer dizer que a FAMAT não esteja ofertando cálculo 1 e cálculo 3, para algumas outras unidades acadêmicas ela está ofertando. Essa escolha não foi nossa, foi escolha da unidade acadêmica, então, de acordo com a distribuição que ela tem de professores, quais professores atuam nessas disciplinas atualmente, e a decisão desse professor em participar ou não, né, da oferta de atividades acadêmicas. A direção procurou dar o apoio, entrou em contato constante aí com as diretorias de outras unidades para tentar viabilizar, né, a oferta dessas disciplinas, né? Então, para contextualizar como nós corremos atrás, né, nós temos professores na FAGEM que são matemáticos, e nós chegamos a solicitar autorização da FAMAT para liberar que esse professor ofertasse a disciplina dentro da FAGEM, né? Mas não foi autorizado pela FAMAT, né? É uma questão aí da unidade acadêmica, né? No caso aí a FAMAT, ela pode ou não fazer essa autorização, porque as disciplinas desse universo de conhecimento são de domínio da FAMAT, e ela que tem ali a condução, né, relacionada a essas questões, né? Mas não foi possível, né, nesse primeiro momento aí, ter na primeira etapa a oferta dessas disciplinas da FAMAT, né? Eu coloco como primeira etapa, que a gente precisa observar, tem um calendário especial. Nesse calendário especial, que vai ser desenvolvidas as atividades acadêmicas remotas serão em 2 etapas, cada etapa de 9 semanas, né? Então, a oportunidade aí do aluno cursar disciplinas na primeira etapa e cursar outras na segunda etapa. Dependendo ali da aplicação do aluno, da disponibilidade de tempo que ele tem para desenvolver essas atividades, ele consegue vencer até 1 ano nessas 2 etapas, ou seja, em 2 semestres presenciais, às vezes tentar vencer aí em um semestre, em 2 etapas, essas disciplinas, né, que ele faria ali talvez em 1 ano, né. Isso a FAGEM olhou como uma oportunidade, apesar de todos os desafios, nós estamos vendo aí esse ensino remoto como uma oportunidade para minimizar, né, as perdas que nossos alunos já estão tendo, né, de ficar tanto tempo sem ter aulas, né. E tempo passando, muitos para se formar, concluir o curso, ingressar na carreira, conquistar melhores posições na carreira, e às vezes não conseguir avançar por conta de não ter condições, né, ou seja, não ser oferecidas condições para ele concluir o seu curso, né? Então, a gente tem olhado isso como uma oportunidade. Então, e por esse motivo, a FAGEM adotou ofertar todas as disciplinas da FAGEM nas 2 etapas, né, tanto na primeira como na segunda, né? Aqui tem um parênteses que tem disciplinas de 90 horas ou mais, na GI a gente tem uma disciplina de 90 horas, que serão ofertadas em 18 semanas. Então, a resolução também trouxe isso, foi uma associação de várias coordenações e professores que trabalhavam com disciplinas com cargas horárias maiores, que se trabalhasse isso em mais semanas, né? Para não ser tão pesado, né, para os discentes aí, o acompanhamento dessas disciplinas. Então, por exemplo, cálculo 2, que será ofertada na GI, ela será ofertada na primeira etapa, mas ela terá 18 semanas, né? Então vai até dezembro ali para ser concluída. Da FACOM, as disciplinas que não vão ser ofertadas são banco de dados, sistemas de banco de dados, sistema operacional e análise de projetos de sistemas. Essas 4 disciplinas ainda não têm definição para ser ofertada na segunda etapa. Na primeira etapa, ela não será ofertada. Então, ainda há uma discussão até a próxima oferta, né, o próximo período de matrícula da segunda etapa, de talvez ofertar essas disciplinas, mas vão depender aí também da unidade acadêmica, né? A FACOL, né, ela também se manteve aberta, né, para as disciplinas, essas, no caso, que não estão sendo ofertadas, algumas vão estar sendo ofertadas no curso de Sistema de Informação, no curso de Ciência da Computação, e ela está aberta também para que nossos alunos possam se matricular também nessas disciplinas lá, como matrículas em outros cursos, e eles vão procurar também, de certa forma, encaixar esses alunos ali, mediante ali, vai depender um pouco da demanda e a procura ali relacionada a essas disciplinas. Mas eles mostraram ali abertos para que tenha um tratamento aí relacionado à GI para aceitar nossos alunos nas suas turmas de Sistema de Informação e Ciências da Computação. E algumas dúvidas, né, que eu já compilei do que foi levantado ali pelo formulário, né, um ponto é relacionado às matrículas. Então, como eu comentei que tem 2 etapas, serão 2 etapas novas de matrícula.
Aquilo que estão matriculados no primeiro semestre de 2020, nosso calendário que está suspenso, não será considerado. O aluno tem aquela matrícula não garante a sua matrícula, né? Não quer dizer que ele já está matriculado para essa primeira etapa do ensino remoto. Teremos, então, um novo processo de matrícula. A primeira etapa será do dia 30 de julho até de agosto, para que o aluno faça a sua solicitação de matrícula, e na segunda etapa, de 7 de outubro a 13 de outubro. Então, será uma nova matrícula, em que o aluno vai analisar a grade, analisar a sua necessidade naquele momento, e selecionar as disciplinas que deseja se matricular. Você já tem uma pré-seleção já, que é o que você realizou em 2021, você pode utilizar a mesma, tomar decisão das que estão lá sendo ofertadas, matricular na mesma. Como também você pode optar por fazer outras disciplinas nesse momento. Na segunda etapa, você vencendo essas disciplinas, você pode fazer disciplinas de outro período, né, no período à frente, ou tomar decisões de fazer outras ali, que sejam optativas ou não, né? Fica de livre escolha do aluno. Teremos o período de ajuste, também de matrícula, na primeira etapa é de 4 de agosto a 2 de agosto. Então, a gente vai ter a oferta de vagas. Há um primeiro momento, uma oferta um pouco mais limitada de vagas, em algumas disciplinas ali em torno de 35 vagas que serão ofertadas. Isso porque pensando ali os professores, né, na questão de qualidade, né, de conseguir dar o acompanhamento a esses alunos, né, porque há normalmente um contexto de atividades maiores a serem desenvolvidas, tanto para o discente, para acompanhar e ser acompanhado pelo professor, como também na organização do professor. Para trabalhar ali um semestre inteiro, uma disciplina lá de 72 horas aulas em 9 semanas. Né? Então, estou falando que para cada disciplina são 8 horas aulas, o professor aí tem que estar estruturando e além das correções, acompanhamento dos alunos. Com 2 disciplinas, tem 16 horas aulas ali de conteúdo a ser trabalhado. Mas as disciplinas que tiverem uma demanda maior do que 35 vagas, aí vocês ainda vão ver depois no ajuste, então no ajuste vocês podem ainda não conseguir a matrícula no primeiro momento, solicitar novamente no ajuste, que aí cria-se uma lista de espera e que nós vamos procurar fazer na coordenação. Já temos autorização com o colegiado de consultar os professores, né, para disciplinas que tiverem uma demanda maior, que é uma particularidade de um professor ou outro, né, para aceitar aí mais alunos na sua turma. Então, a gente fará essa consulta durante ali o período de ajuste, tentando encaixar ali para algumas turmas que têm uma demanda maior do que 35. Teremos ali o processo de matrículas em outros cursos. O calendário especial que está publicado não diz quando inicia esse período de matrícula de outros cursos, se é logo no dia 4, se é junto com a abertura das matrículas, não foi especificado no calendário, eu ainda não tenho como informar isso para vocês, já fizemos uma solicitação à DIRAC, para saber qual será essa data que será aberta. O que tem no calendário é a data que nós temos que responder. Os coordenadores têm até o dia 6/8 para responder às solicitações que vieram de outros cursos. Então, assim, a gente sabe até quando vai responder, mas não sabe o momento que vai abrir para essas solicitações. Mas nós teremos as solicitações de matrículas em outros cursos, né? Assim como ocorre no semestre aí presencial, semestre comum, aí, nosso calendário comum. Teremos a divulgação da grade, então uma outra dúvida colocada aí também foi relacionada à grade. Nós vamos divulgar a grade logo no início da semana, aí, segunda ou terça-feira, ela já vai estar no portal da FAGEM, né, vai ser colocada ali como faz todo semestre. Nessa grade estarão ali especificados os horários reservados para as atividades síncronas, ou seja, aquelas atividades que o professor for desenvolver ali como um Meet, né, colocando ali de forma online, com a participação ali no mesmo momento do professor e dos estudantes. O que se foi planejado é que a grade horária seja a mesma do semestre 2021, nosso semestre suspenso, então não terá alteração de horários de disciplinas. Então, as janelas que existem atualmente, elas se mantêm, essas janelas, né, na nossa grade. Isso porque, para a gente tomar o cuidado de não ter disciplinas ofertando ali atividades síncronas no mesmo horário. Se isso ficasse aberto, né,
e o professor ia lá agendar com os alunos esse momento de fazer uma atividade síncrona, seria complicado, né? Que cada aluno está num contexto diferente de disciplinas que ele está cursando, e sincronizar isso, né, com outros professores e com alunos para que não haja choque de horário, fica complicado. Então, o que vai se seguir é a mesma grade de 2021. Então, os horários que nós temos serão os horários em que o professor pode ofertar a sua atividade síncrona. Então, se o professor tem uma disciplina lá às 8 horas da manhã até às 9h40, se ele for ofertar uma atividade síncrona, será naquele horário que ele tem ali pré-agendado da sua grade. Ok? Essas informações, né, de atividades, os horários, né, além da grade, também será possível ser consultada pelo plano de ensino. Então, toda disciplina tem o seu plano de ensino. Esse plano de ensino tem uma prévia do plano de ensino que vai ser divulgado antes das matrículas. Então, ali, antes do dia 30, a gente está correndo ali para que 2 dias antes, pelo menos, a gente já tenha todos os planos de ensino das disciplinas colocadas ali no portal da FAGEM. Neste plano de ensino, vocês vão poder identificar quais serão os tipos de atividades que o professor vai fazer, como ele está organizando, quantas atividades síncronas terão, qual a carga horária dessas atividades síncronas, que tipos de atividades que vai trabalhar, se vai ter fórum, se vai ter leitura, se vai ter videoaula, né? Então, pode ser diversas formas aí de trabalhar o ensino remoto, né, usando aí de vários recursos tecnológicos. Então, no plano de ensino, é possível vocês ali olhar de disciplina por disciplina, antes de fazer a escolha ali da sua matrícula, de como ela será trabalhada, mesmo também no contexto de avaliação. Quantas avaliações terão, como serão essas avaliações, né? Estão ali descritas no plano de ensino e também vai estar divulgado no portal da FAGEM. Com relação às avaliações, né, não haverá provas presenciais, nós estamos falando de ensino remoto, não pode em nenhum momento aí levar a ter participação de grupos, né, conjuntos aí no mesmo local. Então, toda e qualquer avaliação que ocorrer, ela será realizada de forma à distância, de forma remota. Algumas questões lá, e como serão essas avaliações, né, há várias formas de se desenvolver essas avaliações, né? Então, pode ser feito ali por meio de atividades, trabalhos, né, trabalhos para serem entregues, vídeos interativos, pode ser questão por discussões em fóruns, elaboração de resenhas, como também pode ser aplicação de prova, né? Tem como a gente aplicar prova online também, usando aí das ferramentas como aí no ambiente Moodle, no ambiente virtual de aprendizagem, aplicar provas ali online. Pode ter essas avaliações síncronas, podem ocorrer, né? Isso fica a critério do professor, ou ele pode fazer essas avaliações de forma assíncrona, apenas por meio de atividade, ou às vezes até mesmo um questionário, um teste, aplicar esse teste de forma assíncrona, mas aí tem um limite de resposta, um tempo, né? Um prazo ali para o aluno, abriu ali o teste, ele tem 1h30 para responder, isso é possível ser feito dentro do ambiente virtual que for utilizado, né? No caso da indicação da FAGEM, nós estamos buscando uma padronização, é de se utilizar o Moodle, que todos os professores utilizem o Moodle para se fazer as atividades, o acompanhamento da disciplina. E a nossa sala de aula ser ali no Moodle, todas as informações, comunicações com os alunos ocorrerem através do Moodle. Mas a resolução deixa isso ainda, de certa forma, de livre escolha do docente. Se algum docente falar que vou fazer tudo por e-mail, encaminhar por e-mail e receber as respostas por e-mail, ele estaria sendo atendido pela resolução. A FAGEM, né, dentro dos manuais elaborados, o plano de oferta, né, as recomendações do colegiado, é que se utiliza sempre o Moodle como uma sala de aula, e você precisa identificar ali no plano de ensino qual plataforma o professor está utilizando, para se fazer ali os encontros online, né, os encontros síncronos, se utilizar o Microsoft Teams. Por que o Teams? Porque hoje a UFO tem ali um convênio com a Microsoft para se utilizar o Office 365, então o aluno com a sua conta de e-mail UFO, ele tem acesso ali ao Office 365, faz um cadastro da sua conta, aí ele pode usar todas as ferramentas do Office, Word, Excel, PowerPoint, e mais o Teams, né? Então ele pode fazer as reuniões ali com os professores através dessa ferramenta. Então ela está sendo recomendada
pelo convênio que a Microsoft e a UFO têm, para ser utilizado, possibilitando, então, que há encontros sem limitações de quantidade de pessoas, né, uma maior, né, quantidade de limitação, possibilitando fazer gravações nas aulas, né, e assim por diante. Onde e como serão realizadas, né, essas avaliações, vai estar especificado no plano de ensino. Também era uma das perguntas lá que foi colocada. O plano de ensino que vai dizer do professor em que momento que ele vai fazer essa avaliação, se vai ser no início do semestre, do primeiro período, toda a semana vai ter avaliação. O que tem de recomendação é que, no mínimo, seja 2 avaliações, que é o que nos traz as normas da graduação. No mínimo, o professor tem que aplicar 2 avaliações. E aí o professor vai definir a forma de como ele vai realizar essas avaliações, né? Aqui, falando muito de plano de ensino, só para vocês verem um modelo, aqui o plano de ensino de uma das minhas disciplinas, né, de sistema de produção. Então, o que vocês vão encontrar lá é algo semelhante a esse. Tem um plano de ensino, componente curricular, título da disciplina, quem que é a unidade que oferta, a carga horária, né, então uma disciplina de 60 horas, são 72 horas aulas, a ementa da disciplina, os conteúdos tratados, a justificativa, o objetivo da disciplina, os objetivos específicos. O que é mais importante para vocês aí no momento de analisar, né? Aqui o programa, o conteúdo será tratado, a metodologia, como será realizado. Então, aqui eu expliquei, eu vou usar o Moodle como atividade, como o aluno vai acessar, e também utilizarei o Teams, terei aqui de forma que o aluno vai localizar a disciplina lá no Moodle, o nome que ela está cadastrado, o link para acesso, o primeiro código de acesso a essa disciplina, como será, né? E depois o detalhamento das atividades. Quais atividades síncronas serão realizadas, né, a carga horária dessas atividades. Vai ter aqui atividades síncronas, quais as atividades síncronas que ocorrerão, e a carga horária dessas atividades síncronas. Então, aí está o planejamento para as 9 semanas, né, totais ali, de como serão realizadas ali as atividades. Depois, ele tem a avaliação. Né? Então, como serão as avaliações? Eu vou trabalhar com avaliação toda semana, né? Então o aluno vai acompanhar os conteúdos, terão avaliações breves, curtas, né? Como atividades, trabalhos a serem realizados toda semana até cumprir um total lá de 100 pontos. Né? E uma atividade final, como um seminário para ser realizado, né? No final ali a apresentação com 30 pontos. Aqui é um exemplo de plano de ensino, é o meu plano de ensino aí de uma disciplina minha, que eu oferto no curso de administração. Então, esse plano de ensino, vocês terão acesso a esse plano de ensino no portal da FAGEM, de todas as disciplinas. E ali vocês podem avaliar as atividades e as formas de avaliação que serão desenvolvidas. Ok? Bom, essa primeira parte é uma breve apresentação. Vou carregar as dúvidas aqui, das quais eu não falei ainda, tudo bem? E aí a gente fica também aberto para novas dúvidas que surgirem. Aqui. Bom, então temos aqui 30 pessoas, né, 30 alunos responderam o questionamento, o formulário, né, as questões do formulário. A primeira pergunta era ali, para a disciplina de cálculo 1, 2 e 3, como serão as avaliações e por onde? Né? Então, essa ali eu já procurei responder dentro das avaliações. Aqui depende do professor, como ele vai organizar, se ele vai aplicar a prova online, se ele vai aplicar teste, se vai ser por meio de atividades, e isso você vai saber olhando no plano de ensino do professor. Então, normalmente ele vai aplicar lá pelo ambiente Moodle, ou através do Teams, se for alguma coisa ali online, síncrona, então depende ali de como o professor vai tratar essa disciplina. Há várias formas de fazer isso, né? Mesmo nas disciplinas de cálculo. Como serão os horários de aula? Então, os horários vão seguir a grade horária. Isso não quer dizer que todos os horários da grade vai ter atividade síncrona. Então, isso depende do professor, de como ele vai organizar. Então, eu estou trabalhando ali, organizando, no meu caso, por exemplo, 1 hora aula a 2 horas aulas a cada semana, de encontro síncrono. E outras trabalhadas como videoaula, aulas gravadas anteriormente e atividades para o aluno desenvolver.
Aqui podemos assistir a gravação da aula. A recomendação do colegiado é que todos os professores, quando fazer uma aula síncrona, uma aula ali dialogada, que ele grave, mas não é obrigatório. A resolução coloque lá como que o professor avalia a necessidade de se gravar aquela aula ou não, né? Então, o professor pode ali decidir em não gravar aquela aula, né? E aí, de certa forma, depois ele vai dar uma oportunidade para que o aluno reponha aquela aula que ele perdeu, se ele for ali ofertar uma aula síncrona, né? Como a gente tem ali no contexto de uma aula presencial. A recomendação também do colegiado é que a assiduidade, né, as presenças dos alunos, sejam computadas pelas atividades assíncronas, né? Então, as atividades que tiverem entregas, e compute ali a presença pelas entregas das atividades, e não pelas atividades síncronas. Nós estamos ali num contexto bem diferente, garantir conectividade para todos. Eu posso estar aqui e, de repente, ter um problema com a minha conexão e não conseguir participar da reunião naquele momento. Então, por isso, a recomendação é que a assiduidade seja computada a partir das atividades que são ali assíncronas. Se o professor desejar computar presença em aulas gravadas, em aulas síncronas, ele tem que disponibilizar uma forma de gravação dessa aula, seria o ideal, ou uma atividade de reposição para ela, para que o aluno ali não perca ali uma presença por um problema, às vezes, que não é do controle do aluno, como ali uma perda de conexão. Podemos alugar livros na biblioteca? Não, né? A biblioteca vai estar fechada, pelo menos os livros físicos. Há muito material disponível na biblioteca, tem os e-books, que podem ser não locados ali, mas podem ser consultados, né? Estão disponíveis para serem acessados, esses e-books. A recomendação, né, os professores estão trabalhando para que, na bibliografia apresentada no seu plano de ensino, o aluno tenha o acesso a essa bibliografia de forma à distância, né, de forma remota, que ele possa acessar esse conteúdo digital. Então, a gente pode ter, às vezes, alguma parte de livro sendo disponibilizado em PDF, isso é possível pelos direitos autorais, às vezes utilizando de outros materiais que temos já em e-books disponíveis. Então, normalmente, ali, os planos de ensino já vão trazer ali essa bibliografia de forma que ela possa ser acessada pelos discentes, né, de forma digital. Ou, às vezes, utilizando-se de um artigo, por exemplo, aí pode ter o link desse artigo dentro da própria plano de ensino, pode estar disponibilizado o artigo dentro do próprio Moodle, e assim por diante. Questão de tirar as janelas. Então, como nós vamos manter a mesma grade, né, horária planejada para 2021, pelo contexto aí que temos atualmente, de evitar aí choques de horários, e não há tempo aí de uma discussão de todo um novo horário, então se mantém as janelas. Porém, ele, reforçando, né, o que nós temos é um planejamento de reservas de horários para que sejam feitas essas atividades síncronas. Não quer dizer que algum professor ou outro pode adotar, fazer todas as aulas síncronas, outros não. Ok? As disciplinas que estamos matriculados presencialmente, será descartadas? Devemos cadastrar novamente? Que sim, né? Então, nós teremos um novo processo de matrícula. O aluno matriculando a disciplina, cursando ela agora, quando nós retornarmos o calendário que está suspenso, que ele vai ter que ser reposto, aí nós teremos uma revisão dessas disciplinas. Eu estava matriculado, cursei no calendário especial. Então, nós vamos ter um período de revisão dessas matrículas. Naquele momento, vai optar por outro. Não se sabe ainda como se vai fazer isso, mas se tem certeza que vai ter que ter essa revisão. Então, não precisa se preocupar, assim, não precisamos nos preocupar se estaremos cadastrados. Nesse caso aqui, vocês têm que se preocupar, vocês têm que correr atrás para fazer as suas matrículas no momento ali que for disponibilizado o período de matrícula. Não serão ali considerados as matrículas do semestre 2021. Há uma discussão com a DIAC com relação a alunos do primeiro período. A DIAC está avaliando de dar uma carga de dados, né, no sistema para os alunos de primeiro período.
normalmente, quando eles ingressam, eles já são matriculados em todas as disciplinas, né, automaticamente, eles não precisam de fazer ali o processo de matrícula pelo portal do aluno. Então, aí dá um ponto ali só para a gente definir, acho que até amanhã é isso, se a Dirac de fato vai fazer essa carga, ou se não, se os alunos aí já serão tratados como veteranos, eles têm que fazer o acesso pelo portal do aluno e fazer sua matrícula. Então, isso até segunda-feira, aí na próxima live, a gente já vai informar como será feito. Né? Quem perguntou aqui que utiliza o Teams na empresa, né? E usa lá um login de cadastro, ele vai fazer outro cadastro. Nesse caso, sim, tem que se fazer outro cadastro com o seu e-mail UFO. Então, ali, essa plataforma da Microsoft, você tem grupos de trabalhos e tem organizações. Então, eles separam as organizações. Então, o que você tem de acesso com o seu e-mail UFO não será a mesma coisa que você terá de acesso com o e-mail que você utiliza na empresa para acesso à plataforma Teams da Microsoft. Então, no caso aí, você vai ter que utilizar o seu e-mail UFO para ter acesso aí ao Teams e nesse momento ele poder ter um encontro com o professor em uma aula ali online, num período de atendimento, né? Okay? Então, é simplesmente ele fazer o login ali com outra conta, né? Fazer uma nova, primeiro tem que fazer um novo cadastro com o seu novo e-mail, né? Então, assim como eu tenho meu e-mail no Hotmail lá da Microsoft, eu tenho uma conta no Office 365. E eu tenho uma outra conta com e-mail @ufo para ter acesso ao Teams da UFO. Da mesma forma que quem já utiliza aí também terá que fazer esse cadastro, né? Mais de uma conta aí para a mesma plataforma. Vamos poder solicitar matéria em outros cursos? Sim, como eu já comentei antes. Gostaria de saber quantas matérias serão ofertadas e qual será a carga horária. Nós vamos procurar ofertar praticamente todas, né? Temos algumas que não serão ofertadas, que são de outras unidades acadêmicas, e haverá um controle de carga horária. Né? A resolução estabelece que até 30 horas por semana será o limite máximo de carga, né, horária de disciplinas que o aluno pode assumir o compromisso ali de desenvolver durante as 9 semanas. Então, isso ali vai girar em torno ali de 4 a 5 disciplinas, né, por semana. Aqui, há uma outra dúvida, não vou afirmar que é 5 disciplinas, porque até o momento, até ontem, né, nosso entendimento é que o aluno poderia fazer 5 disciplinas de 60 horas em 9 semanas, considerando a carga horária da nossa hora relógio, né, hora cheia de 60 minutos, que é o que nós temos na ficha. Porém, há um tratamento no sistema da UFO como hora-aula de 50 minutos, e a Dirac, ela está tratando essas horas semanais como hora-aula. Então, a gente está fazendo esse questionamento também à Dirac, para saber se o sistema vai computar as 34 horas que apresenta na resolução como hora-aula, 34 horas-aulas, ou 34 horas de 60 minutos. Então, aí pode dar uma diferença de 4 a 5 disciplinas que pode se cursar numa etapa. Nas duas etapas, o aluno pode estar fazendo 8 a 10 disciplinas em 2 etapas. Então, a Facom ofertará componentes curriculares para gestão da informação? Sim, alguns serão ofertados, somente aqueles que eu citei que não. Cálculo 3 não será ofertado para a GI, terá ofertas para outras unidades acadêmicas, outros cursos, né? Mas no caso para a GI não haverá. A FAGEM ofertará todas as disciplinas, tanto as obrigatórias como as optativas. Como serão aplicadas atividades, avaliações à distância? Então, isso eu já comentei um pouquinho, há várias formas de se fazer, fóruns, seminários, testes, né? Há N maneiras ali de se realizar. Até mesmo uma avaliação síncrona, né? Pode ser aplicado também como uma forma de avaliação. É requerido o acompanhamento ao vivo das aulas? É recomendado que sim. Normalmente ali as aulas, se o professor ali segue um planejamento para fazer sempre aulas síncronas, então tem ali uma adaptação do ensino presencial para o remoto. Vou lá na clássica aula em frente à lousa, e ele pode fazer isso.
com a opção do professor. Então, se o professor ofertar assim, na forma como você vai participar dessas aulas, vai ser o acompanhamento dela aí ao vivo. Aí a questão de ficar gravado ou não, você vai ter que consultar com o professor, né, avaliar no momento ali junto com o professor, ou no plano de ensino, ou logo no início ali, se essas aulas ele vai disponibilizar ou não. A recomendação do colegiado é que conteúdos que forem tratados em atividades síncronas, que são destinados a todos os alunos, é que sejam gravadas. Esse seria ali o mais recomendado. Como funcionará o atendimento ao discente? Também será também pelo Teams, né? Teremos, além do encontro, né, online, ali com o aluno, numa atividade síncrona de atendimento, teremos também os fóruns de dúvidas, que podem ser utilizados os chats também do Moodle, para serem ali realizados esses atendimentos. Algum professor ou outro pode não usar a plataforma da Microsoft, também fica a critério do professor, se ele tiver algum problema com a plataforma da Microsoft, ele pode indicar outro ali para os alunos. Então, em acordo com os alunos, pode optar, vamos usar o Google Meet. Então, aí só colocado como exemplo aí, ele pode fazer esse atendimento dessa maneira. Vamos colocar os horários das matérias síncronas somente em um turno. As disciplinas vão seguir os turnos em quais elas são ofertadas. Então, as disciplinas lá que são dos últimos períodos, que são ofertadas à noite, continuarão sendo ofertadas à noite. Se houver atividade síncrona proposta para aquela disciplina e ela está no noturno, ela vai ser ofertada no noturno. Se ela for no período integral, no período diurno, ela vai ser ofertada ali de manhã, à tarde, conforme ela é ofertada no calendário aí de 2021, nosso calendário suspenso. Será possível matricular em disciplinas ofertadas por outro curso? A mesma pergunta ali, sim, já respondi. Aluno que falta apenas cálculo 3 e administração de operações. Para concluir o curso, terá ajuda do coordenador de GI em conseguir matrícula aceita em outros cursos, caso uma dessas matérias não for ter no remoto da GI. A administração de operações terá, né, ela é uma disciplina da FAGEM, então será ofertada para a GI. Cálculo 3 é a disciplina da FAMAT, a FAMAT só ofertará cálculo 2, e ofertará cálculo 3 para outras unidades. Né? São poucas, né? As ofertas foram bem limitadas da FAMAT. O processo de matrículas em outros cursos não tem como o professor, o coordenador, né, do curso, por exemplo, de GI, né, no caso eu, garantir que o aluno tenha uma vaga em outro curso. Como eu sempre fiz, né, em outros casos, os alunos que me procuraram, eu entrei em contato com o coordenador, fiz uma solicitação, mandei por e-mail, né, para esse coordenador de outro curso, para ele avaliar a possibilidade de encaixar lá o aluno, principalmente aqueles que estão próximos ali para se formar, devendo apenas essas disciplinas.